Estamos voltando em 2024 com o Café com Adeli, um programa que vai fazer algumas atividades, debates sobre questões fundamentais da cidade de Porto Alegre. Hoje nós estamos aqui no Museu Júlio de Castilhos com o Cláudio, que é o presidente da associação. Queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho dessa tua trajetória, e com o Francisco Torma, que é arquiteto. Perfeito. Meu nome é Cláudio Pires Ferreira, sou presidente da Associação dos Amigos do Museu Júlio de Castilhos, uma entidade privada, fundada em 1983, que tem como objetivo principal o apoio ao Museu Júlio de Castilhos, a qualificação do seu acervo e a preservação não só do conjunto arquitetônico, composto por essas duas casas históricas, como também o acervo. E também a gente gostaria de colocar um pouco da história do museu. O Museu Júlio de Castilhos é o museu mais antigo do Rio Grande do Sul, foi fundado em 1903 como uma homenagem ao Júlio de Castilhos. Essa casa aqui foi onde ele viveu os últimos momentos dele, onde inclusive ele foi velado aqui. E o Museu Júlio de Castilhos tem mais de 10 mil peças tombadas pelo IFAI e aproximadamente 400 peças tombadas pelo IFAM. Então isso denota o valor histórico, cultural. E aliás, a principal coleção histórica do estado do Rio Grande do Sul está nessas duas casas. Veja que o Museu Júlio de Castilhos tem toda essa trajetória. Essa primeira casa, onde morou o Júlio, é de 1887. O seu estilo, a forma de construção, o material, tem que ser muito bem cuidado e, evidentemente, como já o Cláudio colocou, esse maravilhoso acervo do museu. E, Cláudio, parece uma ironia que os castilhistas eram todos seguidores de Augusto Conte. Eles diziam que cada vez mais os mortos governariam os vivos. Mas aqui parece que a ironia do destino é que os mais vivos, os vivaldinos, os especuladores, deram um nó, e são eles que estão mandando sobre a história, a tradição, os mortos, o Júlio de Castilhos e tantas figuras ilustres. Esse museu, o primeiro museu, você acha que isso é um elemento a ser trabalhado? E como é que nós vamos tratar disso? Que todos os museus do mundo têm uma ambiência, não tem nenhuma construção alta no entorno. E agora essa história do espigão de mais de 140 metros de altura? Vereador, a gente está muito preocupado com esse projeto imobiliário, né? Há um projeto imobiliário em tramitação, existem outro projeto imobiliário que já foi inclusive aprovado mais antigamente, né? E o que nos preocupa é a edificação, pelo menos a tentativa de edificação de um prédio de mais de 100 andares, mais de 100 metros e mais de 41 andares, que pelas obras que eventualmente demandariam aqui, escavações, perfurações, podem colocar em risco o Museu Júlio de Castilhos. Isso que ele está dizendo não somos nós. Há uma nota técnica do curso de Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele é muito claro que esse projeto pode colocar em colapso irreversível, isso é o que diz a nota técnica, pode colocar em colapso irreversível não só o conjunto arquitetônico, quanto o acervo, né? Então a gente corre o risco, sim, infelizmente, de perder, né, a principal coleção histórica do Rio Grande do Sul. Em resumo, a história do Rio Grande do Sul está em risco e pode ser apagada. Pela construção que se pretende fazer, ela é uma mega construção. Só dos fundamentos aqui haveria meses e meses de escavações e, tecnicamente, como já foi colocado, abalaria as estruturas, tenderia a ter interferência aqui nas peças do museu. Mas como é que vai ter uma saída para Duque de Caxias, que já é uma rua trancada de manhã, de tarde, de noite? O que nos preocupa também, além da questão sanitária, é a questão de mobilidade urbana, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está em plena Duque de Caxias, ao lado da Praça da Matriz, e um prédio dessa magnitude, né, quantos milhares de moradores não morariam nesse prédio? Ou seja, a mobilidade urbana, que já é muito crítica nesse ponto da cidade, tende, uma vez aprovado, que a gente evidentemente não espera, tende a ficar ainda pior, né? Então, além de comprometer a história do Rio Grande do Sul, eu acho que a comunidade porto-alegrense perderia a qualidade de vida, na medida em que impactaria, inclusive, da mobilidade urbana. Cláudio, você como advogado,
sabe da importância do direito em geral, né? A peça que vocês apresentaram, ela é peça primorosa, e nós temos uma questão. O outro lado da rua tem edificações e essas pessoas têm uma paisagem. Quando compraram suas economias ali, tinha uma paisagem X. Os do entorno também têm uma paisagem X. Como é que fica o direito à paisagem? Olha, fica extremamente comprometido, né? Não por outra razão, essa iniciativa de preservação do museu, enfim, do sombreamento que esse projeto pode trazer, conta inclusive com o apoio da Associação dos Moradores do Centro Histórico, né? Porque na realidade o museu não é o único afetado, né? Pelo próprio projeto apresentado pelas proprietárias, que são a Melnick e o Zafari, pela própria documentação deles, haveria um sombreamento passando o Palácio Piratini. Então, para vocês terem a extensão, não seria somente o museu que seria afetado. Nessas duas ações civis públicas que a gente refere o museu porque a gente só pode defender o museu estatutariamente, né? Mas o impacto não seria só no museu. E, aliás, como próprio conclui o parecer do Ministério Público do Estado, o interesse dessas ações civis públicas transcendem o interesse da associação. Transcendem. É muito maior o objeto dessas ações civis públicas do que o próprio interesse particular do museu, que por si só já seria muito relevante. O caso da associação aqui do Centro Histórico, com a dona Ana Marivane, que tem conduzido muito bem, eu sou inclusive conselho fiscal, a associação tem um papel importante e nós temos que defender a comunidade do Centro Histórico. Essa outra questão do sombreamento da catedral, nós temos que discutir com o arcebispo, temos que discutir com o senhor governador, porque isso aí impacta 2 prédios históricos de Porto Alegre também. Exato, aqui é um conjunto tombado, né? A própria Praça da Matriz é tombada pelo IFAM, né? Então, assim, é o conjunto arquitetônico aqui que é tombado. O Palácio Piratini é tombado, a sede da antiga Assembleia Legislativa também é tombada. Então, aqui é um conjunto de bens históricos que retratam muito bem a história do Rio Grande do Sul. O próprio, na outra ponta da praça, o próprio Teatro São Pedro. Então, aqui a gente está falando do coração de Porto Alegre, né? Eu acho que o coração de Porto Alegre, como outras áreas, mas especialmente o coração de Porto Alegre, o centro histórico, aqui a Praça da Matriz, o seu entorno, deve ser preservado para gerações futuras. Eu acho muito importante essa questão da preservação do patrimônio histórico-cultural. Aqui dentro tem memória, e se desaparecer qualquer objeto aqui, não é só objeto físico que desaparece, a memória. Nós estamos aqui cercado de alguns canhões da Guerra dos Farrapos, né? Isso é história viva e pujante. E acho que quando você intervém na ambiência, eu vou dar o exemplo. No centro histórico, na Praça da Alfândega, tem a Superintendência Regional do Trabalho. É um prédio da década de 70 que foi tomado a mano militar porque era uma praça. E simplesmente ela tem uma interferência direta no prédio que foi da Receita. Então, eu estive observando, tirei algumas fotos, e eu fiquei imaginando como um prédio dessa altura poderá impactar todo o patrimônio histórico, não só do museu, mas de todo o nicho histórico aqui dessa região. Exatamente, vereador. E o que nos preocupa é a tentativa, né? Nada contra, ninguém aqui é contra a construção civil gera empregos, só que a gente não pode, sob o pretexto de gerar emprego, de gerar desenvolvimento, apagar a história do Rio Grande do Sul. A história do Rio Grande do Sul tem que prevalecer. Eu vi o arquiteto Francisco Torno, que participou das atividades aqui, já foi secretário municipal de obras, e sabe como uma obra é impactante. Qual é a sua posição? Olha, o Paulo já falou muito bem sobre os impactos que aconteceriam se for construído esse mega construção de 41 andares, 110 metros. As estruturas com o batistaca, eles vão abrir fissuras não só no prédio do museu, como na frente, tem vários prédios de 15 andares que com rachadores. Isso é normal em todas as obras, né? E também a questão que tem na frente desse empreendimento, tem uma casa de estuque, né? Que ela não é de concreto, não é de alvenaria e pode vir a cair, a ruir, né? Então é muito importante que
se tenha toda a compreensão e não executar esse projeto para que nós consigamos ter esse patrimônio aqui bem preservado. Eu me lembro dos cuidados que a dona Eva Sofra e a equipe teve ao fazer o municipal, e não desfigurar o Teatro São Pedro. Então, o municipal ele fica praticamente na altura do início do teatro, né, que é de 1858, né? Então, esses cuidados todos que se teve em patrimônio. Então, essa questão da defesa do patrimônio, de cuidar com o tipo de construção que tem, estuque, é bastante mais vulnerável. Nós cuidarmos com a questão da mobilidade também, porque é inviável uma construção dessa magnitude na Duque de Caxias. É inviável, não existe. Nós já temos tranqueira. Se houvesse qualquer construção maior aqui, já trancaria a passagem da Duque de Caxias em direção a Espírito Santo, que é uma válvula de escape para descer aqui, de quem circula nesse entorno, descer em direção a Fernando Machado. Outros sim, qualquer saída para Fernando Machado é a mesma coisa. Fernando Machado é a grande via de quem vem da Cidade de Baixo, de outras regiões, para acessar o centro histórico, ou pela Borges, mas quem quer acessar a parte de lá tem que passar necessariamente ao longo de 700, 800 metros pela Fernando Machado. E são ruas estreitas, né, vereador? Estreitíssimas. Com estacionamento nos dois lados, né? Então isso importaria um fluxo muito grande de veículos, né? E a própria nota técnica também refere, inclusive, à questão dos gases que os próprios veículos do entorno também, isso daí prejudica muito o acervo. Né? E pensando disso, e aí até com a sua permissão, eu gostaria de referir que a Associação dos Amigos do Museu Júlio de Castilhos ingressou, ainda no ano passado, com 2 ações civis públicas, que o objetivo é justamente a sustação desse projeto. Tanto o projeto já aprovado, quanto o projeto em tramitação. E basicamente a fundamentação são 2. Né? Não há autorização nem do IFAM nem do IFAI, o que contraria o artigo 18 do Decreto 25 de 1937, e também contraria a portaria do entorno, número 035 de 2002, da Secretaria de Estado da Cultura, que limitou, né, a construção ao redor do Museu Júlio de Castilhos em 45 metros ou 15 andares. Essa é a fundamentação. A gente espera que seja revertido o recurso e que possa garantir, né, para as próximas gerações esse conjunto arquitetônico do museu, o acervo do museu, que é de toda a sociedade gaúcha. Como a associação pensa levar adiante a defesa do patrimônio histórico do Museu Júlio de Castilhos, inclusive depois dessa posição altamente positiva? Eu ouvi uma fala do procurador. Como é que vocês estão enxergando isso? A gente vê o apoio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul como fundamental para essa situação, né? Porque a mesma situação traz vários desdobramentos. A questão de improbidade administrativa tem que ser avaliada, né? Porque na realidade foi autorizado e licenciado um projeto que não tem autorização dos órgãos de proteção do patrimônio histórico, né? Isso contraria o artigo 18, conforme eu referi. E a gente agora tem a expectativa de, com apoio formal do Ministério Público, inclusive o próprio procurador Dr. Felipe Neto referiu a possibilidade, inclusive, de aspectos criminais nessa situação. Então, eu acho que agora, né, o Ministério Público vai, né, sem dúvida nenhuma, colaborar para que a gente possa preservar. O nosso objetivo, vereador, é preservar o Museu Júlio de Castilhos para as próximas gerações. Eu achei bastante importante que a questão do procurador levantar essa hipótese de aspectos criminais. Nós já verificamos que temos alguns processos já contra a antiga Ismans, que hoje mudou de nome, por licenciamentos sem nenhuma base legal. Nós temos algumas denúncias sobre alguns licenciamentos totalmente ilegais no 4º distrito. Tivemos um desmoronamento de parte de uma edificação na Chácara das Pedras, há uma tentativa de ingresso de uma ação criminal contra o próprio secretário. Todo gestor público tem a sua responsabilidade, né? Então, é inadmissível que o poder público municipal, sabedor da lei, conhecedor, por exemplo, desse decreto 25 de 1937, não tenha solicitado, né, ou recomendado aos proprietários
e solicitassem aos órgãos de defesa do patrimônio, no caso o IFAI e o IFAM, a autorização prévia antes de tramitar o processo, né? Então, o próprio decreto é muito claro, a autorização prévia, ou seja, antes de se iniciar a tramitação na Prefeitura Municipal, já tem que ter essa autorização dos órgãos de defesa do patrimônio histórico e artístico, o que a gente não verifica aqui. Eu queria perguntar ao Francisco Torma, que já foi secretário municipal de obras aqui do município, foi do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, portanto tem uma experiência como gestor público. A sua preocupação, a sua experiência nessa questão do cumprimento de um ritual? Aqui, para começar essa obra, vai impactar completamente a Duque de Caxias, lá embaixo também, né, o transporte de produtos para a obra, né, não sei se virá de helicóptero, porque vai interferir completamente na cidade, vai ter um engarrafamento muito grande aqui, e como o Cláudio falou, serão milhares de pessoas que vão morar aqui, né? Além de, claro, vão usar o supermercado, tem uma série de coisas que vão impactar completamente a obra, né? Vão durar alguns anos, essa interrupção. Estamos indo para o final do nosso Café com Adeli. Eu queria solicitar que o Cláudio fizesse as suas considerações finais. Vereador, primeiro eu quero agradecer o apoio de Vossa Excelência nesse debate, nesse tema, que interessa não só a Porto Alegre, como interessa ao Rio Grande do Sul. Então é importante que a sociedade esteja bem atenta ao que está acontecendo aqui. Esse interesse aqui transcende o interesse da associação e do próprio museu. A gente está defendendo aqui um patrimônio que é público, tombado, né? Então é importante todos os atores, a sociedade, estar bem engajada na defesa do patrimônio, que no caso aqui é o Museu Júlio de Castilhos. Lhe agradeço a oportunidade, vereador. Nós que agradecemos aqui ao Cláudio, Francisco, por suas considerações. Voltaremos em breve com o nosso Café com Adeli, sempre tratando de temas da cidade. Afinal de contas, o vereador é um fiscal da lei, fiscal da cidade, e a Câmara Municipal tem que reverberar todos os problemas da cidade e, evidentemente, também as coisas positivas devem ser divulgadas, como temos feito até agora. Muito obrigado. Até a próxima.